Vou dar mais uma chance. Como eu sei que você veio buscando palavra de Deus, vamos ler ali em João capítulo 2, verso 1 em diante. E eu quero falar a respeito dessa palavra tão poderosa. Evangelho de João capítulo 2, verso 1 ao 11 diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Verso 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Outra versão vai dizer: que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Diga comigo: encham os potes com água. E não encheram pela metade, encheram até a borda. Então ele lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Não tinha como, meditando na palavra, não falar a respeito desse episódio que tanto nessas últimas semanas falou ao meu coração. E eu intitulei essa mensagem de Jesus está na festa. Não, você crê nisso? Pelo amor de Deus, se você crê, você precisa reagir. Jesus está na festa. Eu sempre gosto de, quando eu estou ministrando, dizer Jesus está na casa, porque isso é uma verdade. Mas hoje eu quero dizer que Jesus está na festa. E eu quero liberar 4 palavras, 4 chaves para você, não somente para 2024, mas para 2023, que ainda não acabou. E a gente precisa aprender com esse texto. Porque quando a gente começa a ler o texto, a gente começa a se aprofundar nesse milagre. Uma das coisas que durante muitas vezes eu achei é que Jesus, ele foi convidado na festa porque a mãe foi convidada. O texto começa dizendo que Maria estava naquele casamento, que Maria foi convidada. E você que já participou de alguma festa ou já fez uma festa de casamento, você sabe muito bem que geralmente nós colocamos o nome da pessoa, do homem da casa e família. E a gente não especifica toda a família, nem faz uma listagem na hora do convite. A gente coloca fulano e família, ou fulana e família. Então por vezes parece que Jesus, ele estivesse na festa porque Maria foi. Então sabe quando o filho vai, entre aspas, de gaiato, a mãe vai, o filho vai, a família vai. Mas o texto vai dizer no verso 2 que Jesus foi convidado para a festa. Veja bem, o primeiro versículo diz que Maria estava na festa, mas o segundo versículo vai dizer que Jesus foi convidado na festa. Ele estava com os seus discípulos. A primeira chave que eu quero liberar sobre a sua vida é que Jesus precisa ser o nosso convidado pessoal. Nós precisamos convidar Jesus para estar na nossa história. Nós precisamos convidar Jesus para estar no nosso 2024. Nós precisamos incluir Jesus em todas as nossas realizações. Sabe qual que é um dos nossos problemas? É que a gente acha que Jesus tem que estar porque é obrigação dele estar.
Às vezes a gente fala, não, mas eu entreguei já minha vida para Jesus, então Jesus tem que estar. Não, os planos que nós fazemos precisam ser submetidos ao Senhor. Jesus não tem obrigação de estar se você não convida Jesus para estar nos seus planos, se você não submete os seus planos à direção do Senhor. Jesus não vai autenticar plano que não é dele. Quem está recebendo em nome de Jesus? Jesus não vai ficar carimbando o plano que não é dele. Nós precisamos incluir Jesus, nós precisamos convidá-lo. Por quê, pastora? Porque nunca ache que se Jesus está, alguma coisa pode ser normal. Nunca ache que se Jesus está na festa, a festa vai ficar de qualquer jeito. Porque onde Jesus está, milagres acontecem. Onde Jesus está, o sobrenatural se manifesta. Meu irmão, deixa eu te explicar algo. Às vezes o vinho pode acabar. E a Bíblia, quando nós olhamos para o simbolismo do vinho, uma das simbologias do vinho significa alegria. E muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, e se você hoje puder fazer uma retrospectiva do seu 2023, certamente você vai afirmar para mim que houve momentos de felicidade, mas outros que não tanto. Houveram momentos de lágrima, houveram momentos de dor. Sim, existiram momentos onde talvez você até cogitou em desistir. Você não soube como continuar a caminhada. Foram tantos desafios, foram tantas adversidades, foram até afrontas. Pessoas que você não esperava se levantaram contra você. Talvez notícias que você não esperava bateram na sua porta. E posso te dizer algo: o vinho às vezes pode acabar. Nós não sabemos o que aconteceu, se o cálculo do vinho foi errado ou se foi gente demais. Mas uma coisa foi certa: o vinho acabou. E aí, pastora, o que acontece quando o vinho acaba? O que acontece quando o dia mal bate na porta? O que acontece quando a adversidade chega, quando a gente menos esperava? O que acontece quando a tempestade ela chega sem ser consequência de um erro nosso, mas ela chegou? O que fazer nessas horas? Tenha Jesus no cenário, porque quando você tem Jesus no cenário, Ele é a solução para qualquer situação que você possa vir a enfrentar. Jesus precisa estar. Jesus estava lá, e mesmo as coisas saindo do controle, se Jesus está, a solução está. Vou falar de novo isso aí. Se Jesus está, a solução está. Vou falar pela terceira vez. Se Jesus está, a solução está. Jesus precisa ser o nosso convidado especial, mas eu tenho uma segunda chave para te dar. Glória a Deus! Ainda bem que eu vim também. Querido, olha, preste atenção nessa chave. Existem pessoas que serão uma ativação para aquilo que você carrega. Como assim, pastora? Me explica. O texto vai dizer: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Gente, eu acho muito interessante, porque quando a gente olha para o texto, eu não sei se Jesus estava meio assim, né? Dá uma ideia de que estava meio respeitoso, porque fala para a mulher: o que você está falando comigo que acabou o vinho? Ainda não é chegada a minha hora. Não sei se Jesus estava meio assim com Maria, ou se Maria estava meio ousada. Que Jesus está falando: não chegou a minha hora. Irmãos, vamos falar claro: Maria ignora Jesus na alta. Por que ela está podendo pegar? Maria ignora na alta porque ela fala assim: oh, Jesus, filho, sabe aquela mãe que vai no filho que pode ser a solução? E ela fala: acabou o vinho. Jesus fala: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. É tipo assim: para que você
sabia quem era Jesus, Maria sabia o que ele podia fazer, Maria sabia, ele tinha gerado, ela tinha educado, ela tinha participado, ela tinha caminhado. Ela sabia quem era Jesus, e ela sabia o que Jesus podia fazer. É por isso que Maria pode ser um instrumento de despertamento para aquilo que Jesus carregava. Pastor, o que você está querendo dizer? Pega isso aqui. Quando você descobre o que você carrega, você pode ajudar outros no seu despertamento. Não, você não entendeu, vou falar para esse lado aqui. Quando você descobre aquilo que Deus depositou em você, aquilo que você carrega no Espírito, você pode ser ativação para que outros possam se despertar para o seu chamado. Meu irmão, eu quero declarar isso sobre a sua vida, que 2024 será um ano onde não somente você vai viver à altura do que você carrega, mas você vai motivar outros a viverem aquilo que Deus os chamou para viver. Pega isso aqui que eu estou falando. Nós precisamos saber aquilo que Deus depositou em nós. Pastora, por que eu preciso saber o que Deus depositou em mim? Porque quem sabe o que carrega não anda de qualquer jeito. Quem sabe o que carrega se comporta à altura daquilo que possui. Quem sabe o que Deus depositou dentro de você não se cala quando deveria falar, não recua quando deveria avançar, não teme quando deveria ser ousado. Você precisa saber o que você carrega. Meu irmão, 2024 não será um ano onde você andará perdido. Eu declaro isso em nome de Jesus. Não será um ano onde você andará à deriva, perdido, se perguntando para que eu existo, para que eu estou, o que Deus me chamou para viver. Não, eu declaro em nome de Jesus um ano de despertamento. Um ano onde você viverá tudo aquilo que Deus sonhou e te prometeu para esse ano. Pega isso aqui, meu irmão, porque num culto profético nada é normal. Nada é normal. Só que muitas pessoas, ou nós às vezes não estamos vivendo tudo aquilo que nós carregamos, porque nós estamos com muita crise de quem nós somos. A gente fica com uma crise pensando: ai meu Deus, será que eu sou tudo isso? Será que eu carrego tudo isso? Meu irmão, deixa eu te falar em nome de Jesus. A gente às vezes fica dando, eu falo para os alunos do seminário, a gente fica o tempo inteiro dando desculpa para Deus, para que Deus tente nos validar ou nos falar aquilo que Ele já falou. Meu Deus, agora eis que vejo. Bom que agora eu posso ver os rostos, e aquela nuvenzinha de quem está pensando. Pega isso aqui que meu tempo está curto. Às vezes nós estamos não se distrai, irmão, em nome de Jesus. Pega isso aqui. Não perca nenhuma palavra que será liberada hoje aqui sobre a sua vida. Às vezes nós não estamos vivendo à altura do que nós carregamos, porque a gente está com tanta crise de assumir o que a gente carrega. E deixa eu te contar algo. Você sabia que você não é o primeiro? Porque Moisés também teve essa crise. Moisés, ele um dia ouve da parte de Deus, ele está ali na sarça e Deus fala para ele: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero que você vá, você vai ser o libertador, você vai libertar o povo. A primeira coisa que Moisés fala para Deus é: quem sou eu? Eu? Quem sou eu? E sabe o que a gente espera? A gente espera que Deus faça uma palestra motivacional para ver se dá uma animada em Moisés. A gente espera que Deus chegue para Moisés e fale: poxa Moisés, você pensa comigo, eu poupei você da morte, porque havia um decreto para matar todo menino que nascesse, e você nasceu. Não somente isso, quando você foi colocado no rio, quem te esperava ali na ponta para te segurar? Nada mais, nada menos do que a filha do faraó. Então Moisés, você tem treinamento elitizado, porque você teve treinamento de palácio, e você teve treinamento de deserto. Deus poderia ter falado tudo isso para Moisés, para dizer uma coisa: você é o cara, você é o ideal. Mas Deus não fala.
Moisés pergunta: quem sou eu? E Deus responde: eu sou contigo. Sabe o que Deus está tentando dizer? Para de olhar para a sua incapacidade, olha para mim. Sou eu que estou te mandando, sou eu que estou te chamando, Moisés. Nós precisamos entender aquilo que Deus está falando ao nosso respeito, mesmo que você não ache o que Ele disse. Aí o Senhor vai me usar? Vai. Por quê? Mas eu nem sou grande coisa, verdade. Mas eu não sou tudo isso. Irmão, sabe uma das coisas que Moisés fala para Deus? Ele olha para Deus e fala assim: eu sou pesado de língua. Ele fala: eu sou gago. Em outras palavras, escolhe alguém que seja eloquente. Para que o Senhor está escolhendo alguém imperfeito, alguém que não fala direito, alguém que gagueja, para ser usado para levar para o faraó? Tem gente muito melhor do que eu. Eu não sei se te lembra alguma fala em esse ano de 2023, dizendo: para que eu? Tem tanta gente melhor do que eu. Mas querido, Deus olha para Moisés e fala: quem fez a boca do homem, Moisés? Sabe o que ele está dizendo? Por um acaso você acha que eu não sei qual é a sua limitação? Eu te criei. Mas é por causa da sua limitação e que você a reconhece, que eu vou fazer o que eu vou fazer, porque na hora que acontecer, você vai saber que não é você, vai saber que fui eu que te levantei, fui eu que te usei, fui eu que te capacitei. Que o ano de 2024 seja um ano onde você possa enxergar Deus fazendo através de você. Terceira chave que eu quero te dar nessa noite. Lembre-se da segunda. Quem sabe o que carrega vai despertar outros. Mas a terceira que eu quero te dar é essa aí. Olha para alguém e fala: vai estreitar. Agora fala para ele: o estreito é que te leva ao eterno. E essa chave aqui, essa terceira, eu quero que grave no seu coração. Olha para alguém e fala: não fala comigo agora. Pega essa terceira chave para o seu 2024. Obedeça às ordens que Deus te deu, mesmo que elas não façam sentido. Ai, Jeová. Vou falar de novo: obedeça às ordens que Deus te deu, mesmo que elas não façam sentido. A mulher Maria diz para os serventes: façam tudo que Jesus mandar. Jesus entende o recado e ele olha para os serventes e fala assim: encham as talhas de água. Encham os potes de água. E eles encheram até a borda. Até encher as talhas de água pode fazer sentido, mas pegar as talhas e levar, meu irmão, pegar as talhas e ter que levar água para aquele que é perito em avaliar vinho, não faz sentido. Pensa comigo, serviçais tendo que pegar água, levar e falar assim que pode experimentar. Eles estão levando o quê? Água. Porque, irmão, fé não faz sentido para a razão humana. E a linguagem de Deus é uma linguagem de fé. Sabe por que muitas vezes a gente fica dando voltas e voltas e voltas e não chega ao lugar que deveria chegar? Isso aí, vou responder. Porque a gente está esperando entender quando deveria agir. A gente está esperando que faça sentido quando deveria obedecer. A gente está esperando que Deus explique para nós quando Deus não está interessado em que você entenda. Ele está interessado em que você confie e obedeça. Porque quem confia obedece, mesmo quando não faz sentido.
Esses dias alguém tem questionado, porque eu postei um videozinho falando: Deus, me dá o sinal para mostrar o sinal, para confirmar o sinal sinalizado. E a gente fica pedindo sinal para Deus o tempo inteiro, quando na verdade a gente não está querendo um sinal porque Ele já te falou. Você não precisa de um sinal quando Deus falou com você. Para que Deus te dá uma evidência aos olhos se Ele já falou ao seu interior aquilo que você precisa fazer? A fé é a certeza daquilo que eu espero e convicção do que eu não vejo. Não peça para ver aquilo que é no âmbito e no campo da fé. Você não precisa enxergar, você precisa se movimentar naquilo que Deus já falou. Só que a gente quer que faça sentido. Agora me dá uma explicação. Não vai conseguir, mas me dá uma explicação que não seja fé. De Deus chegar para um pescador chamado Pedro, que tentou a noite inteira pescar e não conseguiu absolutamente nada e já está lavando as redes. Aí chega quem? Esquece que é Jesus, que a gente já conhece que é Jesus. Vem quem? Um carpinteiro para falar para um especialista em pesca que ele tem que lançar as redes. Não faz sentido. Por quê? Porque não é um profissional falando para outro profissional da mesma área. É um carpinteiro falando para um pescador o que ele tem que fazer, sendo que o pescador já fez tudo o que deveria fazer. Mas Pedro entendeu uma coisa, que não tem a ver com compreensão nem com lógica, tem a ver com quem liberou a palavra. E ele diz: em tua palavra eu lançarei as redes. Pode não fazer sentido, mas se foi Deus que falou, então vai dar certo, porque Jesus está na festa. E se Jesus está na festa, a água se converte em vinho. Sabe uma coisa que vinha no meu espírito? É que nós demoramos em avançar e dar passos, porque nós estamos perguntando o tempo inteiro para Deus coisas que façam sentido na nossa mente. A gente fica falando para Deus: Deus, mas eu não estou conseguindo entender, não faz sentido para mim, me explica porque eu quero entender. E tem horas que Deus se cala, e aí a gente fala: Deus, por que o Senhor se calou? Porque Deus não vai te dar uma nova direção quando você não cumpriu a antiga, porque você está querendo entender aquilo que você deveria obedecer. E aí, enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, o Espírito Santo falava comigo: libera sobre a igreja um ano onde eles obedecerão mais, mesmo que não faça sentido, porque pós-obediência eu manifestarei a minha glória, eu revelarei o meu propósito. Então eu quero liberar essa palavra sobre você, para que você possa se comprometer nessa noite. 2024 você não precisará de muitas direções. 2024 você não precisará dele te falando o tempo inteiro. 2024 será um ano aonde Deus falou e você se move, aonde Deus disse e uma palavra basta. Pastor, e quando o vinho acaba, faça do seu maior vazio a sua maior obediência. Vou falar de novo: faça do seu maior vazio a sua maior obediência. Sabe por quê? Porque nem sempre, pega isso aqui, vou até olhar para a câmera. Nem sempre um vazio significa acabou. Tem vazio que significa está chegando milagre. Se não tivesse talha vazia, não teria lugar e ambiente para milagre. A pastora, mas 2023 eu perdi muita coisa. Glória a Deus, porque enche de água, enche de água, enche de água, enche de água até a borda. Fique de pé nessa noite. Pastora, você falou que eram 4 chaves e você falou 3. Vou falar a última com você em pé. 4ª chave. Pega isso aqui em nome de Jesus. Em Deus
Por favor, preste atenção aqui. Em Deus, nunca o final é resto. Em Deus, o final é ápice. Pastora, por que você está falando isso? Porque a gente foca muito no 2024. Mas deixa eu te falar, ainda restam 2 horas de 2023. Ainda restam 2 horas de 2023. O vinho do final era melhor do que o vinho do início. O vinho do final era melhor do que o vinho do início. Sabe qual é o nosso problema? Nós valorizamos mais o início do que o final. E a Bíblia diz em Eclesiastes, já falei, que é o melhor o final das coisas do que o início delas. Ai pastor, é que meu ano começou bem, mas está terminando um caos. Não, ainda ficam 1h59 para Deus fazer alguma coisa, para Deus te dar uma palavra que transforme a sua história, para Deus te dar uma resposta que transforme o seu ano. Sabe o que Deus está dizendo para nós através desse primeiro milagre? Eu ainda posso fazer algo melhor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu ainda posso superar o seu passado. Sabe o que Deus está dizendo? Meu irmão, isso aqui é forte. Eu ainda posso melhorar a referência de vinho que você já teve. Pastora, me explica. Vou te explicar. O primeiro milagre de Jesus, ele não constou somente em converter água em vinho. O primeiro milagre de Jesus, ele consistiu em tornar o vinho do final melhor do que o primeiro. O que ele está querendo dizer para nós? A sua referência de melhor ainda não se compara ao que eu posso fazer, porque eu posso superar o seu melhor. Eu posso superar o seu melhor. E eu fiquei até feliz que eu fui a primeira a falar, porque ainda ficavam uns minutos para falar de 2023. Posso te dizer algo? Deus ainda pode se revelar a você de uma forma que você não espera nos últimos segundos, porque esse é o nosso Deus. Ele faz do final da festa o recomeço, Ele faz do final da festa um marco. Ele escolhe, meu irmão, pega isso aqui. Ele escolhe o final da festa para se tornar o seu primeiro milagre. Enquanto tem gente falando, está acabando, Jesus está dizendo, está só começando. Está só começando. Está só começando. Esse ano eu estava numa escola de oração lá em Boston. Estava ministrando no seminário. Enquanto eu comecei a ministrar, o Espírito Santo foi me dando algumas palavras proféticas. Eu fui falando para algumas pessoas. De repente o Espírito Santo começa a me dar uma palavra profética, mas eu não consegui enxergar ninguém ali específico. Mas eu fui falando tudo que Deus mandava. E Ele mandava dizer que Deus, ele falava assim, falava para eu falar, que tinha uma pessoa ali, que tudo que havia construído em Deus tinha sido para a glória de Deus. E que tinha uma linda história em Deus. Mas que Deus estava dizendo para essa pessoa, me entrega o seu sucesso. Até a sua linda história que apontou para mim, me entrega ela. E aí eu comecei a liberar, não fazia muito sentido para mim. E eu fui falando. Quando eu terminei de entregar essa palavra, eu viro no altar. Na hora que eu viro, o Espírito Santo fala bem forte ao meu interior, essa pessoa é você. E aí eu lembro que eu fui para a escada e eu comecei a chorar. E meu marido estava perto e falei, Deus está pedindo alguma coisa para ela entregar. E eu lembro que eu fui sentada e eu chorando, e o Espírito Santo falou comigo, eu sei o que você e eu vivemos, mas me entrega o seu sucesso,
porque até a sua referência de ápice não se compara àquilo que eu vou fazer. Então me entrega aquilo que você viveu. E eu quero declarar essa palavra sobre você nessa noite. Até o ápice do que você já viveu em Deus, até o ápice do que você já viveu financeiramente, até o ápice do que você já viveu na sua família, até o ápice do que você já viveu no seu ministério, não se compara àquilo que Ele irá fazer. Porque o vinho do final era melhor que o primeiro. Você pode fechar seus olhos aí onde você está. Comece a adorá-lo, comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Talvez você tenha que entregar o seu sucesso. Talvez você tenha que entregar aquilo que você tem e dizer: Deus, me surpreenda. Se o Senhor sabe fazer melhor, então supera a minha referência. Porque eu sou o que sou por Ti, porque eu tenho o que tenho por Ti. E uma coisa eu sei: se o Senhor está na festa, tudo pode acontecer. Sim, Espírito Santo, eu oro nessa noite, declarando essa palavra sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida. Eu declaro, Deus, que melhor é o final das coisas do que o início delas. Eu declaro que 2023 não será conhecido como um ano de derrota. Que 2023 será conhecido, Pai, como o início de uma resposta para 2024, aonde nós viveremos aquilo que o Senhor tem para nós, aonde nós despertaremos a outros, aonde nós andaremos à altura daquilo que o Senhor depositou em nós, aonde tudo que nós fizermos será para a Tua glória. Tudo que nós fazemos é para a Tua glória. Tudo que nós fazemos é para a Tua glória. Tudo que nós fazemos é para a Tua glória, porque o vinho bom falou de uma festa boa. O noivo foi honrado. O noivo foi honrado. O noivo não foi humilhado, porque o milagre aconteceu. Nós declaramos que 2024 o noivo Jesus será honrado. O noivo Jesus será glorificado com a nossa vida, com a nossa história. Aleluia.